Tá, vamos lá. Por onde que eu começo isso? Twitter, ou atualmente o X, o nomezinho ridículo da porra. Mas enfim, o X é um aplicativo conhecido por ser um espaço onde todos podem dividir a sua opinião e discutir sobre os mais diversos temas que envolvem o nosso mundo. E o mais importante de tudo, é uma forma das pessoas se expressarem de forma que sempre vai ser prezada a liberdade de expressão propriamente dita. Ou pelo menos deveria ser prezada, né? Esse aqui é um aplicativo que já tá aí há muitos anos na internet. E por mais que seja um ambiente muito antigo e que se tornou até mesmo algo rotineiro para muitos, essa espécie de rede social, infelizmente, foi condenada a ser apenas um espaço nocivo onde o seu lado político é o bastante para decidir se você é considerado um ser humano que merece respeito ou não. E eu imagino que vocês devem ter um monte de perguntas, principalmente se você não costuma usar esse estrume digital. E é por isso que hoje eu trago um relato sobre a minha experiência recente nesse tão hostil espaço. E por meio desse relato, vamos enfim descobrir o quão longe as pessoas podem ir só para forçar a sua própria opinião e visão de mundo em cima de outros indivíduos que discordem de seus ideais. E obviamente, essas pessoas não são nada gentis ao realizar esses ataques. Quem acompanha o canal deve ter se deparado com esse meu vídeo aqui, onde eu comento sobre o youtuber Guilherme Oz. E nesse vídeo eu critico as suas postagens referentes à cultura woke e à lacração como um todo. E nesse vídeo eu basicamente explico que eu não concordo com diversos posicionamentos dele e o critiquei duramente por ter feito esses comentários infelizes e quando sofreu represária apagou eles sem demora. Porém, o que eu não sabia era que esse vídeo tomaria proporções que eu jamais imaginava. O meu vídeo chegou diretamente ao próprio Gui Oz, e após ele ter chegado diretamente a mim pelo próprio Twitter, foi aí que a minha experiência começou. Após o Guilherme Oz ter comentado sobre o meu vídeo sobre ele, eu fiquei realmente impressionado com a maturidade dele perante o assunto. O Guilherme colocou a mão no meu ombro e meteu logo um: escute com atenção, Matros. Você não tem inimigos. Ninguém tem nenhum inimigo. Então, em respeito a ele e a sua atitude madura, eu respondi e alterei o título do vídeo. E após tudo isso, a história podia ter ficado por isso mesmo. Ele, que foi o alvo, por assim dizer, me contatou diretamente e disse que não havia ressentimentos e que entendeu que não foi um ataque pessoal a ele. Mas então, eles chegaram. Aquele povo que toda a internet teme. Aqueles que, como um tipo de metamorfo, se transformam e se unem a grupos identitários dependendo da ocasião e do que mais saciar os seus gostos deturpados. Eu estou falando deles, os tão terríveis falsos moralistas do Twitter. Esse povo tão agressivo veio a se doer por um vídeo meu. Eles tinham que pegar a sua armadura de fezes para proteger o seu próprio ego, usando de argumento a luta de outra pessoa que já tinha se resolvido comigo. Os meus tweets sobre o assunto começaram a receber muitas visualizações e principalmente muitos comentários. Poxa, os meus tweets geraram mais visualizações e engajamento que o próprio vídeo que começou essa discussão. E é claro que, como eu fui contra a cultura woke e os pensamentos liberais, era óbvio que os comentários que eu recebi não foram nada legais. E eu falo isso tanto me referindo a eles terem sido bem agressivos, quanto também eles terem sido nada legais no sentido de cometerem até alguns crimes. Falando em português, claro, crimes mesmo. Foram um monte de mensagens de ódio, falando que eu era um resto de aborto, que eu não deveria ter nascido, que eu deveria me matar, que eu sou um sulista de merda, bolsonarista, ai, que eu não tenho nenhuma noção política porque eu sou do sul, meu sotaque é uma merda. Agora quieto, homem! Vou te dar uma bica, hein? Enche o cu da escola e vem foder o churrasco! Vai a merda! E se for pra destacar um aqui, eu facilmente escolheria o caso do youtuber Tuca
Tucas, dono do canal Nerd Crônico. Putz, parece que os canais com nerd no nome sofrem muito com youtubers arrogantes e desrespeitosos, hein? Será que é só uma coincidência? Mas falando sobre o Tucas, mesmo ele sendo um ser humano que eu nunca citei em momento algum e nunca tive nenhum diálogo durante toda a minha vida, mesmo ele sendo um completo desconhecido para mim e eu sendo um desconhecido para ele, mesmo com tudo isso, ele ainda assim achou que seria de bom tom se doer por conta do meu vídeo sobre o Guiós e decidiu defendê-lo. E fica a critério de vocês decidirem se isso realmente serviu para defender alguém ou se somente foi um caso onde um homem adulto simplesmente ficou histérico e se exaltou só porque alguém foi contra o que ele acredita na internet. Abre aspas. Foda que absolutamente ninguém que convive com você te ama. No máximo, te suportam por obrigação. Ai, gente, meu Deus do céu, como ele me lacrou. Nossa, ai, meu Deus, eu vou ter um ataque cardíaco. Nossa senhora, como eu estou me cagando de medo do homem adulto barbado de roupão que acha que é melhor que os outros na internet. Ui. Sério, quem que ele pensa que é? Por que ele acha que pode ser presunçoso a ponto de dizer que eu sou mal amado e não tenho amor familiar apenas com base em um vídeo meu criticando outra pessoa com base em uns tweets e um aplicativo? E só pra constar, eu tenho sim uma ótima relação com a minha família, com meus parentes e amigos. E a realidade é que não existe isso de conviver por obrigação. Aposto que até mesmo uma pessoa triste como ele deve ter pessoas que o amam e prezam por ele. E eu simplesmente não posso julgar toda a pessoa do Tucas apenas com base nessas postagens. Mas por algum motivo misterioso assim, nossa, eles são o professor Xavier, tá ligado? Ele e mais um monte de idiotas bizarros acham que tem o conhecimento infinito, o olho que tudo vê e sabem da vida de todo mundo e sabem o bastante da vida de pessoas alheias pra dizer coisas assim. Tipo, porra, velho, que é isso? Daí ele continua me atacando, me xingando como se eu tivesse, sei lá, assassinado alguém próximo a ele. Quando na verdade eu só fiz um vídeo pra internet que nem era sobre ele. Mas adivinha, Tucas, esse vídeo aqui também não é sobre você. Pois isso foi apenas um exemplo da minha experiência com esse caso do Twitter. Então vamos deixar pra lá o barbudo com o roupão lá, esse cara é meio doido, e vamos continuar para o próximo caso. Mas após toda essa discussão com o Nerd Crônico, com o Guiós e um monte de gente vindo me atacar, eu fiquei genuinamente curioso e quis entender mais sobre esses tão curiosos espécimes conhecidos como usuários de Twitter. O que eles comem? Onde vivem? Quando eles vão procurar um psicólogo? Eram muitas perguntas, mas a principal que eu tinha era: por que eles são tão agressivos perante uma discussão? Por que eles não argumentam ou tentam discutir de uma maneira mais saudável para entendermos seu ponto de vista? Por que eles sempre têm que atacar, xingar, ameaçar e rebaixar outras pessoas só porque elas foram contra seus ideais? Eles parecem até um certo bigodinho, vocês não acham? Então eu fui lá e fiz um teste, uma espécie de pesquisa de campo. Eu fui lá e tuitei alguns posts a respeito das principais críticas que esses malucos estavam fazendo referente à minha conta. E eu apenas esperei até que a presa perfeita mordesse a isca para que enfim eu pudesse começar a minha pesquisa. Eu não vou citar o nome ou o arroba da pessoa, eu apenas mostrarei a sua foto, que por algum motivo era um Transformer. E aqui nesse vídeo eu vou chamar ele de Espécime01. E assim eu dei início ao experimento. Vamos lá, como é que eu posso começar isso? Projeto ANTL, experimento número 71. Cobaia é o Espécime 01. Iniciando o relatório. O Espécime 01 começou como todos os outros espécimes vistos até então, agressivo e apresentando poucos sinais de humanidade e muita precariedade na fala humana. Apesar do risco mental, eu me aproximei do espécime e o questionei. Vocês me atacam e eu sou o babaca? Isso é no mínimo engraçado. O espécime então
não demorou para reagir. Ele continuou a fazer acusações e xingamentos sem nenhuma base ou comprovação. Parece que realmente o indivíduo perdeu a própria razão e a noção de como se comportar perante outras espécies. E ainda realizou ameaças desejando a morte do pesquisador. A recomendação é mantê-lo afastado por enquanto. Segundo dia. Continuando o experimento, eu questionei o espécime 01 mais uma vez, tentando encontrar uma razão em meio aos seus gritos histéricos e incompreensíveis. Porém, o espécime se reuniu com outros de sua espécie, demonstrando uma possível tese de uma consciência compartilhada, como se fosse um tipo de colmeia, por exemplo. Obviamente com uma inteligência muito inferior à de uma abelha convencional. Ao presenciarmos essa situação, tentamos transferir o experimento para um outro espécime. Porém, o espécime 01 me perseguiu e forçou a continuidade do experimento. Dia 7. Mesmo sendo óbvio a falta de possibilidade de uma aproximação e a realização de um diálogo ambíguo, eu tentei mais uma vez compreender a frustração do espécime. E novamente, nossas suspeitas foram comprovadas. Eles são apenas uma mente coletiva que possivelmente divide o mesmo neurônio podre. E até mesmo citam o nome de outros espécimes e defendem uns aos outros mesmo após ataques sem sentido e possivelmente criminosos. O espécime 01 começou a ficar mais agressivo. Todos no laboratório estamos com medo. Ele está usando palavras de baixo calão e abandonando qualquer possibilidade de ser considerado um sujeito civilizado. E após os ataques citados, eu até tentei encerrar a interação, mas ele demonstrou uma nova característica. O espécime 01 começou a demonstrar um tipo de vitimismo. Ele começou a selecionar as próprias memórias sobre a situação e excluir as que comprovassem suas atitudes agressivas. Ele esqueceu de diversos momentos do experimento e somente se recordou do que era conveniente a ele e o que faria parecer mais bonzinho, por assim dizer. Conclusão do experimento com o espécime 01, apelidado de Transformer que vira avião. Ninguém no laboratório lembrou o nome do personagem. É Starscream! Concluímos após a pesquisa que a espécie que foi cientificamente nomeada de Crupisos del Amore, ou popularmente conhecidos como Wokes, ainda são uma espécie misteriosa. Porém, após pesquisas intensivas, foi determinado que se tratam de seres inofensivos, facilmente evitáveis e refutáveis. Não apresentam risco real ou considerável por não apresentarem inteligência cognitiva o bastante para entenderem a sociedade onde vivem. E por conta de sua limitada mentalidade de colmeia, qualquer tentativa de aproximação e de diálogo é automaticamente e rapidamente interrompida pelos próprios espécimes. É uma espécie verdadeiramente triste, que depende de outros seres menores para existir e para se sentirem especiais. Vamos continuar nossas pesquisas para buscar um tratamento, ou até mesmo, quem sabe, poderemos um dia encontrar uma cura para esses indivíduos. Talvez, só talvez, eles tenham uma salvação. Mas, por agora, eu vou continuar com a minha pesquisa. Após os experimentos com as cobaias JUH e GABS, com o experimento FEHDUB e com a conclusão do experimento com o espécime 01, vamos continuar com o programa. O próximo experimento já está marcado e será realizado com... Não é possível. A gente tem que fazer isso mesmo. Nós temos que fazer, mas ele... Infelizmente, vamos ter que movimentar uma pesquisa a respeito de um indivíduo que acabou sendo infectado. O espécime CORE. Pesquisador de campo, codinome Matroz, encerrando a transmissão.